Glória a Deus, graças a Deus. Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Amém, meus irmãos? Louvado seja Deus. Aleluia. Irmãos, olha, fazer um estudo rápido aqui sobre os animais. Amém? Eu queria fazer esse estudo. Você vai falar, mas para que fazer estudo sobre os animais? Você vai entender daqui a pouco. Amém? Por enquanto você não vai entender. Amém? Irmãos, veja bem. Deus fez animais do campo, domésticos, animais para viver na selva, peixe para os mares. Ele ordenou o mundo e para não deixar vazio, para que o homem não sentisse solidão, ele pensou no homem, ele criou os animais. Amém? Mas no começo, Deus não ordenou o homem comer carne nenhuma, porque aí o homem ia ter que sacrificar um animal a ele, ia ficar igual a Deus. Amém? Porque sacrifícios era para com Deus. Presta atenção. Amém? Porque quando o homem pecava, que o sacerdote pegava o cordeiro que ele trazia para a apropriação dos seus pecados, para eliminar seus pecados, então o sacerdote colocava a mão na cabeça do homem e na cabeça do animal. E ali ele transmitia o pecado do homem para com o animal. E aquele sangue do animal era derramado. E aquele sacrifício chegava às narinas de Deus e o pecado era abolido, porque foi derramado um sangue pelo pecado. Porque pecou tem as consequências do pecado, é igual Davi. Davi adulterou, prostituiu, mas o filho dele morreu. Então todo pecado tem a consequência. Por isso que o crente tem que tomar cuidado com o pecado. Amém? Então nós vamos explicar sobre isso. Lá em Gênesis, tá passando um carro de som aí, viu, meus irmãos? Eu moro do lado da rua. Lá em Gênesis, aqui, ó. 27 diz assim, ó. E criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus abençoou, e Deus lhe disse, frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra. Sujeitai-a, dominai sobre os peixes, sobre o mar, das aves, e sobre todo animal que move sobre a terra. E disse Deus, eis que vos tenho dado para o homem toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que dê fruto, que dê semente, vos será para mantimento. Então quer dizer que o homem perfeito não comia carne. Amém? A carne foi dada para o homem por causa da dureza do coração do homem, mas o homem perfeito não comia carne. Presta atenção. E disse Deus, aqui ó, semente. Agora versículo 30. Isso aqui não é para o homem, é para todo animal, porque senão ele não repetia da erva. Presta atenção. E todo animal da terra, e toda ave dos céus, e a todo réptil da terra em que há alma vivente, toda erva vos será para mantimento. E assim foi. Então quer dizer que erva era para os animais, erva era para o homem. Animais não comia carne e o homem não comia carne. Então quer dizer que animal não matava um outro, no começo também. Depois do pecado que começou isso, presta atenção. O homem perfeito não comia carne e o animal perfeito não comia carne. Por isso que Apocalipse fala que o leão comerá palha. Pode ler lá para você ver. Então o animal vai voltar sem comer carne, sem matar um ao outro. Amém? Por quê? Porque vai voltar a ser o Éden que era antes. A Nova Jerusalém vai voltar como era antes. O leão vai comer palha. Então quer dizer que por causa do pecado, do erro que começou no mundo, começou tudo mover errado. Hoje homem mata homem, animal mata animal, mas por quê? Por causa da origem do pecado. Atingiu, querendo ou não, até os animais. Você vai falar, não, não. Tem a ver. Vai continuando. Então vamos continuar que eu vou explicar daqui até lá. Amém? Só um minuto. Vou explicar isso aí. Então vamos lá. Em Provérbios fala assim, ó. O justo tem consideração, Provérbios 12:10 fala assim, ó. O justo tem consideração até pela vida dos seus animais, mas as afeições dos ímpios são cruéis. Amém? As afeições do justo. Tá falando que o justo compadece até dos animais. Esse trem de matar gato, matar bicho, querendo ou não, você tá matando um animal que tem uma familhinha lá. Para te satisfazer o seu ego. Você está fazendo um sacrifício para te satisfazer. Deixa eu te explicar.
Por isso que tem pessoas cristãs que viram vegetariano. Porque querendo ou não, quando mata a galinha ali, coloca ela no funil, corta o pescoço, aquele bicho está sofrendo para satisfazer as suas vontades. Amém? O bicho sofrer para satisfazer um Deus que o criou, não que satisfaz, é porque tinha que ser derramado um sangue pelo pecado, não satisfazia a Deus morte de animais. Tanto que ele falou, estou cansado da matança de animais. Melhor obedecer do que sacrificar. Mas um bicho ser morto por causa de um Deus que mandou não pecar e um sangue tinha que ser derramado é uma coisa. Um bicho morrer para satisfazer seu estômago é outra coisa. Por isso que muitos cristãos hoje vira vegetariano, porque o Adão perfeito não comia carne. Mas presta atenção, vou explicar. Amém? O que lava a sua terra fartará de pão, mas os que seguem ociosos faltam de juízo. Amém? Então vamos lá, vamos pular isso aqui. O justo se compadece até dos animais. Provérbios 12, 10. Agora Gênesis. Presta atenção. Gênesis 8, 18. Então saiu Noé, seus filhos, sua mulher e suas mulheres e seus filhos com ele. Todo animal, todo réptil e toda ave e tudo o que se move sobre a terra, conforme as suas famílias, saiu para fora da arca. E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo, de toda ave limpa, e ofereceu holocausto sobre o altar. Tipo o sacrifício entrar nas narinas de Deus por causa do pecado do homem, que foi abolido da terra. Ele sacrificou animais por causa do pecado do homem. E o Senhor sentiu o cheiro suave. E o Senhor diz em seu coração, não tornarei mais a amaldiçoar a terra, porque houve uma matança de animais, o sangue foi derramado. A ira foi aplacada, presta atenção. Amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má, desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir o vivente como eu fiz. Irmão, por que Jesus é o cordeiro que foi sacrificado por nós? Amém? Por que ele é o cordeiro? Porque alguém tinha que morrer pelo pecado do homem, para a ira de Deus ser aplacada. Você vê que há um maior que Cristo. Eu já fiz um estudo aí, o Deus Todo-Poderoso. A ira tinha que ser aplacada. Então veio o cordeiro, o Filho de Deus, sacrificou por nós. Presta atenção. Você vê que um sangue tem que ser derramado. Outro dia eu fiz um estudo sobre isso aí, que quando envia uma macumba para nós, não pega nem nós, mas às vezes morre um bichinho, um animal de estimação. Um irmão escreveu assim, que loucura, Jesus é o sacrifício, não tem que bicho morrer por nós não, irmãos, esse som aqui, amém? Não tem que ninguém morrer por nós não, Jesus é o sacrifício, que loucura, que heresia. É porque você não entende o mundo espiritual, irmão. É porque você não entende, às vezes o crente está ali cheio de falha, morre um animal, às vezes Deus permitiu aquele animal morrer por misericórdia da gente, que algum sangue tem que ser derramado, amém? Então não confunda as coisas. Tem um som aqui atrapalhando, viu, meus irmãos? Amém? Então vamos pular isso aqui. Vamos pular. Aqui, ó. Provérbios 15:8. Provérbios 15:8 diz assim, ó. Deus odeia os seus sacrifícios, suas orações e suas adorações. Se você chega com pecado em sua vida, ritual sem justiça é repugnante para ele. Ele deseja a sua obediência. Isso aqui é entre aspas. Amém? Que eu entrei no estudo. Não a sua adoração e sacrifício. Aí em Provérbios fala assim, ó. Agora Provérbios 15:8 fala assim, ó. Porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor que sacrificar, e o atender melhor que a gordura de carneiros. O que o Provérbios fala aqui? Amém? Que o que escreveu, o profeta que escreveu o Provérbios fala. Eles falam que é de Salomão. Ele quis dizer, irmão, que Deus prefere mais que você obedeça que animais sejam sacrificados pelo seu pecado. Deus prefere mais que você obedeça que animais lá que tem a família deles, que foi criado para ser acompanhante do homem na terra, morrer. Deus quer que você obedeça. Vale mais que qualquer sacrifício. Amém? Então vou pular aqui, ó. Agora em Jó, sobre os dinossauros. Existiu as bestas-feras, que não foi colocada na arca. Você pode olhar que toda ossada, tem gente que fala que os dinossauros não existiu. Não, irmão, existiu. Existiu sim, as bestas-feras. Tanto que os ossos, irmão, não é história não. Você pode entrar em qualquer museu, aquilo é osso mesmo, comprovado por cientistas, por todo mundo. Foi encontrado debaixo da lama. Por quê? Porque as bestas-feras foi abolida no dilúvio. Deus não mandou colocar as bestas-feras na arca.
Por isso que você vê que as ossadas das bestas feras, que a Bíblia é bem clara, foi encontrada debaixo da lama. Você só encontra ossada de animal na lama. Foi depois do dilúvio, porque Noé não colocou na arca, às vezes por ordem de Deus. Amém? Porque era perigoso o homem conviver com os dinossauros, mas as bestas feras foi criado. Tanto que Jó aqui fala sobre um tal Leviatã aqui, ó. Poderás tirar o anzol do Leviatã ou ligarás a sua língua com corda? Poderá pôr um anzol no seu nariz com um gancho e furar sua queixada? Presta atenção, foi antes de Jesus desfazer as obras do diabo. Leviatã era um dinossauro que existiu na terra. Porventura multiplicará suas súplicas e brandemente, aqui ó, fala de aliança, tal, brincarás com ele como for um passarinho e prenderá nas tuas meninas? Os teus companheiros farão dele um banquete ou repartirão entre os seus negociantes? Você vê que a não ser que existia, né? O diabo não. Fazerão dele um banquete? Encherás suas peles de gancho ou sua cabeça com arpões de pescadores? Põe a tua mão sobre ele, lembra-te da peleja e nunca mais o tal intentarás. Eis que é vã a esperança de apanhá-lo, pois não será o homem a derrubá-lo ou ao vê-lo. Ninguém há tão atrevido de despertá-lo, se atreva. Quem, pois, é aquele que ousa erguer-se diante dele? Naquela época, judeu nem cria muito em diabo, não, irmão. Aí pra você ver, presta atenção. Jesus que desfez as obras do diabo, nós passamos a enxergar o diabo. Ele está falando de um ser que existe. Quem primeiro me deu para que haja de retribuir-lhe, pois que está debaixo de todos os céus é meu. Não me calarei. Aqui, ó. Taranã, taranã. E aqui embaixo, ó. Cada um dos seus espíritos faz resplandecer, tocha faz ser fumaça. Taranã, duas narinas, tarará, tarará. Então você vê que os dinossauros têm até parâmetro bíblico sobre os dinossauros, irmão. Presta atenção. Eu creio. Se você não crê, amém. Pula o estudo. Amém? Né? Então aqui fala sempre sobre o Leviatã. Vou apagar esse outro estudo aqui que é sobre o Leviatã. Agora sobre o sangue, está na alma. Aqui, ó. Sobre o sangue está na alma. Presta atenção. Vamos ver do sangue na alma bem rapidamente. Ô, glória. Achei. Aqui, ó. Levítico 17, 10, 1. Ele novamente se referiu ao sangue de dar a Israel contra a lei. Ao passo, tarará, tarará. Se alguém da casa de Israel ou dos estrangeiros que residem entre eles tomar qualquer sangue, eu porei minha face contra a pessoa que toma sangue e a cortarei de entre seus parentes, pois a vida da carne está no sangue. Em outras traduções, a alma da carne está no sangue. Levítico 17, 10. A Bíblia é clara, fala que a alma está no sangue. Por isso é proibido sangue. Nos terreiros de macumba, eles tomam sangue, os demônios, porque está tomando a alma dos animais. Quando você sacrifica um animal para satisfazer seu estômago, você está sacrificando um animal que tem alma. Amém? Sacrifício, eles faziam para deuses, até de letra minúscula, porque eles sacrificavam uma alma aos deuses. Amém? E Deus também sacrificava porque ele é Deus, dono de toda a alma. Amém? Então a alma do animal está no sangue. Por isso que em Atos dos Apóstolos falou, abstenhais do sangue do que é sufocado. Amém? Porque o resto do povo já sabia. Amém? Então a alma do animal está no sangue. Comer carne com sangue é pecado, comer chouriço é pecado, sangue é tudo pecado. Porque a alma do animal está no sangue. Amém? Agora eu vou pular aqui, ó. Tem vários versículos aqui sobre animais, mas eu vou pular, né, irmão? Tem vários aqui. Amém? Você pode bater aí no seu computador todos os versículos sobre animais que você vai ver. Então, resumindo, irmão, o gato, esses bichos, por que Deus deu ordenanças? Não é Talmud. Deus ordenou com a boca dele a Moisés. Não é Talmud, não é 613 leis que o Zabino colocou. É ordenança de Deus no livro de Levítico, que ele falou não comer sapo, não comer rã, não comer urubu, não comer camelo. Porque Deus colocou um parâmetro, porque ele sabia que o porco tem a solitária, carne de porco, quando você frita um bife tem muito
muito micróbio, né? E a outra não tem. Então Deus estipulou parâmetro para a igreja se resguardar de algumas carnes que não podia comer, sapo, rã, urubu, porque o urubu come carniça. Então Deus deu algumas ordenanças, porque nem tudo Deus permitiu. O homem perfeito comia semente. Amém? Então, quando a carne foi liberada, por causa da dureza do coração do homem, Deus mandou até os sacerdotes comerem. Porque os sacerdotes, quando Deus mandou o sacerdote comer, porque o sacerdote representava a pessoa de Deus. E tanto que fala com o sacerdote, não comer da gordura, do fígado, do sangue, essas coisas são minhas. O sacerdote podia assar só a carne, sem sangue nenhum. Amém? Então você vê, irmão, quando você sacrifica um animalzinho, vai ver a morte dos boi, como é que é sofrida, a morte de um porco, a morte de uma galinha. É um sacrifício que está fazendo para o seu estômago. Aquele animalzinho que tem família morre ali exterminado. Por isso que no passado, até os adventistas, a maioria são vegetarianos, porque eles não concordavam com sacrificar um animal para satisfazer o seu bel prazer. Aí eles preferem ser como um homem perfeito, amém? Que não comia carne. Amém? E hoje o rabino, para comer uma carne, eles preparam, eles tiram todo o sangue, eles não deixam encostar na carne de porco, a carne é preparada para obedecer às ordenanças de Deus, os rabinos. Amém? Então, como eu estou fazendo um estudo, eu vou pular isso tudo, que o estudo é sobre animais, irmãos. Os animais Deus fez como companheiro da gente. Você não pode bater no animal, você não pode agredir animal, você não pode tacar pedra no animal. Amém? Deus, quando fez o homem lá no Éden, ele fez os animais para companheiro da gente. Não foi para nós matar os animais e agredir. A Bíblia fala que o justo se compadece até dos animais. Amém, irmão? Então, hoje, o ser humano maltrata muito os animais. Amém? Sendo que os animais foi feito para companheiro nosso, para o homem não ficar solitário. Você vê as estrelas aí, bilhões e bilhões de galáxias, não tem finalidade nenhuma, não tem ninguém morando lá não. Deus fez para o céu ficar enfeitado para você olhar. Para um dia Abraão olhar para o céu e falar assim, e Deus falar com ele assim, tá vendo essas estrelas? Assim serão suas descendências. Para o céu não ficar vazio. Então, mesma coisa, Deus fez os animais para o mundo não ficar vazio, para o homem não se sentir solitário. Olha uma mulher idosa, quando os filhos abandonam, ela pega um cachorrinho. E aquele cachorrinho fica sendo a família dela. Amém? Então, os animais são nossos companheiros, são nossos amigos. Estão passando por essa estadia. Outro dia morreu um cachorrinho meu que eu gostava muito dele. E eu falei com a minha esposa, falei assim, querendo ou não, foi um companheiro que passou por nós nessa terra. Amém, irmão? Então eu queria fazer esse estudo sobre os animais, porque tem homem que acha que animal pode fazer o que for. Tipo assim, morreu para Deus é como não morrer ninguém, não, irmão. A Bíblia fala, lá não sei se é o Evangelho de Lucas ou Mateus, que fala que Deus cuida até dos passarinhos. Nenhum deles estão esquecidos perante Deus. A Bíblia fala que Deus cuida até dos pardais. Quanto mais vós, homens de pequena fé. Quando Jesus fala, eu não vi as aves lá, né? Ninguém dá nada por um pardal, mas contudo nenhum deles estão esquecidos no reino de Deus. Outro dia, aqui em casa tinha um ratinho. Toda hora eu vi ele passando, eu falei assim, eu vou pegar esse ratinho. Falava com a minha esposa, eu vou pegar esse rato. Eu vou pegar esse rato. E nunca que pegava. Aí um dia eu, peguei ele. Matei ele. Fiquei todo alegre. Joguei fora. Tudo bem, na casa da gente não pode ter rato, presta atenção. Aí depois apareceu a esposa dele, eu matei ela, joguei fora, falei, peguei os dois, que bom. Quando eu penso que não, saiu aquele ratinho pequenininho do buraquinho, porque o pai e a mãe morreu, tudo pequenininho, gatinhando, eles estavam arrastando ainda. Aí peguei todos, infelizmente, matei de novo. Então quer dizer que tinha uma família, eles saíam para buscar comida para a sua família. Mesma coisa as formigas, elas plantam no sol para comer no inverno. Elas saem catando as comidinhas, levando para a casinha delas para comer no inverno. Amém, irmão? Quando tiver frio, elas não saem da toca, elas ficam comendo o que elas ajuntaram. Amém, meus irmãos? Então, irmãos, olha, esse trem de animais, tipo, eu acho, irmão, eu vou falar uma coisa de mim. Eu acho que o Senhor Jesus não matava nenhuma formiga. Porque a Bíblia fala não matarás. Eu particularmente acho que não matava nenhuma formiga. Você pode ver que no terreiro de macumba que os demônios ficam pedindo sacrifício de animal, matando na faca, na degola. Amém? É os demônios que gostam de matança. Amém, irmão? Então os animais, meu irmão, eles foram feitos para ser nossos companheiros, irmão. Nossos companheiros. Eles não foram feitos para ser acovardado, fazer covardia. Amém? Por isso que eu queria fazer esse estudo há muito tempo, irmão.
há muito tempo sobre os animais. Aí você vai falar, e aquele versículo que Jesus permitiu que os demônios entrassem nos porcos e os porcos precipitou do abismo? Porque ali era uma carne que estava sendo vendida para judeus. Você pode olhar que a província era vizinha e estava indo contra a palavra de Deus, que Deus mandou não comer carne de porco. Então Deus permitiu, para exemplo, de todos os judeus, para eles não comer aquela carne. O próprio Senhor Jesus permitiu. Agora, se fosse boi, Deus não permitia, mas como a carne de porco era proibida e aquela província estava fazendo os judeus pecarem, Deus permitiu, irmão. Amém? Mas Deus ama os animais. Jesus nasceu do lado dos animais. Amém, irmão? Então, animais, irmão, presta atenção. Presta atenção. O homem comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal. Aí ele tornou, a Bíblia fala, e ele tornou alma vivente. Tem gente que fala que o homem era só fôlego de vida, ruar, o espírito que Deus soprou e corpo. E ele tornou alma vivente, entrou a terceira pessoa, que é a tricotomia, que é a alma depois do pecado. Porque a alma vivente é quando Deus fala assim, o homem se tornou como um de nós. A alma sabe o que é errado. Entendeu? E o ser humano antigamente andava nu, não percebia que era pecado. Tanto que quando ele comeu e tornou alma vivente, ele tampou. E Deus falou, quem falou para vocês que vocês estavam nu? Por quê? Porque ele tornou alma vivente. Aí a alma passou a conhecer o que é certo e o que é errado. Então quer dizer que o homem perfeito, Adão, só tinha espírito e corpo, que era o ruá, o sopro de Deus. Aí o homem tornou a alma vivente, diferente dos animais. Você vê que os animais praticam sexo na rua e para eles está tudo normal. Agora o ser humano que tem alma vivente não pratica sexo na rua, porque para ele não está normal, porque o homem se tornou como igual aos deuses, né? A Deus, né? A Deus. Mas vamos pôr filho de Deus, é Espírito Santo Deus. O homem se tornou igual a Deus, alma vivente. Tipo assim, dentro dele ele já passou a ter conhecimento do bem e do mal. Então por isso que o Sabino fala que a alma só entrou dentro do homem. Tricotomia, antigamente o homem era isso aqui, ó. Espírito que foi soprado na narina dele e corpo. Aí quando ele se tornou alma vivente, quando ele comeu do fruto, pode ler lá na Bíblia. Aí por isso que ele é diferente dos animais. Ninguém pratica sexo na rua porque sabe que está errado. Por isso que Deus vai julgar o homem, porque o homem quando faz errado, ele sabe que está errado, porque ele se tornou igual a Deus. Deus sabe o que é certo e o que é errado. Adão e Eva do passado não sabiam, andava pelado na frente de Deus. Aí quando ele se tornou como Deus, alma, aí ele começou a tampar. Por quê? Porque ele comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal. Isso é muito profundo, irmão. Se irmão bater aí, bater demais, é porque não conhece a Bíblia. Amém? Então o homem era igual aos animais, não sabia o que era certo e o que era errado. Os animais não sabem, irmão. Amém? Mas eles eram igual o homem antigo. Eles guardam comida, ele cuida dos bichinhos. Eles têm amor pelo homem, mas eles não comeram. Se eles comessem do fruto do conhecimento do bem e do mal, eles iam saber o que era certo e o que era errado. Mas só o homem comeu. Amém? Para encerrar esse estudo, para você entender. Então fica aí o estudo do pastor Santos sobre os animais. Amém, irmão? Que Deus abençoe. Dei parâmetros bíblicos. Amém? Como desse estudo, para mim é um estudo bom. Amém? Para você saber que os animais são o seu companheiro. Deus só permitiu o homem sacrificar animais depois de um tempo, porque antigamente o homem perfeito foi dado comer só da erva do campo. Aí depois de um certo tempo, para a dureza do coração, Deus foi permitindo e o próprio Deus permitiu os sacerdotes que representavam Deus comer a carne. Tá bom? Que Deus abençoe, fique em paz. Mais um estudo do pastor Sandro. Amém? Que Deus abençoe.